Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez no nosso live. Eu estou hoje com a doutora Fernanda Mendes, a nossa Olá. colega, especializada em dermatologia oncológica. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Nós vamos estar falando hoje sobre câncer de pele, não é? E essa campanha sobre melanoma, que no mês de maio sempre se fez mundialmente o alerta para a prevenção do melanoma, que é o tipo de câncer que nós sabemos mais perigoso, mas se tratado a tempo não tem nenhum problema. Para vocês terem uma ideia, em 2018 são previstos o aparecimento de 2.920 casos em homens e 3.340 casos de melanoma nas mulheres. Sendo que esse câncer não é o mais frequente que nós temos. Os tipos de câncer não melanoma são os mais frequentes, eles correspondem a 30% de todos os cânceres no nosso corpo. E desses cânceres não melanoma, nós teremos em 2018 por volta de 85.170 casos em homens e 80.410 casos em mulheres. É bastante, não é, doutora? Muita coisa, né? É o mais prevalente no mundo todo, né? Então, nós vamos diferenciar, em primeira coisa, quais são os tipos de câncer de pele. Então, nós falamos de melanoma, que normalmente aparece a partir de uma pinta escura. Ele não é diretamente relacionado à exposição solar crônica, apesar de ter realmente um fator que influencia. E nós temos os casos de não melanoma, que são o câncer basocelular, o espinocelular e as queratoses actínicas. Doutora, parece que nós temos umas lesões para mostrar de ceratoses actínicas. O que são as ceratoses actínicas? As ceratoses actínicas, elas são lesões consideradas pré-malignas, né? Então, elas são muitas vezes mais palpáveis do que visíveis. E às vezes elas são uma casquinha áspera que pode ser avermelhada, rosada, ou uma casquinha branca simplesmente. É mais comum nas áreas expostas ao sol, então principalmente na face, dorso das mãos, nos na careca, braços, dos que não tem cabelo. Na careca, exatamente. Em homens, além da careca, é comum na orelha, né? Então na hélice auricular, porque fica muito exposto ao sol. Nessas áreas de fotoexposição que nós vemos realmente o aparecimento das ceratoses, e aí essas ceratoses que nós acabamos de mostrar, se não forem tratadas, elas podem evoluir para dois tipos de câncer, que é o baso e o espinocelular. O basocelular é mais frequente, ele tem uma identificação ao olhar do dermatologista bastante tranquilo. Então, o nosso alerta é todas as lesões que aparecem na nossa pele, que não desaparecem, então se você tentou uma pomada, não cicatrizou ou ela está sangrando, pode ser uma possibilidade de um câncer. Por isso, o exame do dermatologista. Na nossa próxima foto, nós temos um caso aqui do carcinoma basocelular, doutora. Isso mesmo. Então, o carcinoma basocelular, ele pode ser uma lesão muito discreta. Então, uma feridinha, né? Que às vezes as pessoas acham que é só um machucado na pele, mas que aquilo não cicatriza. Ou então que após passar a toalha de banho, sangra. E isso persiste por meses, né? Por um tempo. E como é uma lesão de crescimento muito lento, às vezes o paciente não nota que aquilo está realmente crescendo. Daí a importância do exame do dermatologista, que é o especialista da área, para diagnosticar isso. E essa incidência do basocelular é a mais frequente. Um bom prognóstico, ele retirado cirurgicamente, vai resolver o problema e dificilmente causa metástases. Já o outro tipo de câncer, que também é relacionado à exposição solar da vida inteira, é o espinocelular. Então ele é diferente do baso, nós temos também uma foto dele, ele tem características um pouquinho diferentes, ele é mais descamativo, ele sangra com mais facilidade, ele também acontece em áreas de exposição solar bastante frequentes, como o dorso das mãos, as orelhas, o rosto, e ele também, diagnosticado precocemente, vai resolver. Então, aqui um alerta: todas essas lesões que são causadas nas áreas expostas merecem um exame anual ao dermatologista que é capaz de diagnosticar essas lesões precocemente. Uma das armas que nós temos, doutora, para esse diagnóstico precoce, qual seria? Além do exame do dermatologista, que é essencial, né? Existe também a dermatoscopia, que é muito importante nessas lesões duvidosas, né? O que é a dermatoscopia? Então, é um aparelho que é usado sobre a pele do paciente, no consultório mesmo, durante a consulta,
e a gente consegue visualizar as estruturas que tem embaixo da pele, na profundidade da pele. E isso auxilia a diferenciar se uma lesão é benigna ou é maligna, se é uma pinta, simplesmente uma pinta benigna, ou se é uma pinta suspeita que pode ser um melanoma, que é outro tipo de câncer que nós vamos falar em seguida, se é um vaso celular ou um espino celular, se é uma queratose actínica, que ainda é uma lesão benigna, mas considerada pré-maligna, como nós falamos, ou se já é um espino celular, que pode ser a evolução dessa ceratose actínica. E muitas vezes esses exames dermatoscópicos evitam a retirada de lesões que não são necessárias. O importante desta evolução do diagnóstico, partir para uma biópsia ou já temos o diagnóstico de uma lesão benigna que não precisa de nenhum procedimento. Então, aqui nós estamos falando das lesões causadas pelo sol, que nós chamamos de fotodano. Então, aquela história, não tome sol, ou todo o sol que nós tomamos até 25 anos de idade, ele causa essa propensão, essa possibilidade de desenvolver lesões benignas que podem se tornar câncer, assim como o fotodano diminuindo o colágeno, diminuindo a elastina e dando os casos estéticos de flacidez, de rugas e de manchas. Então, quando nós falamos prevenção de sol, a proteção solar diária, nunca proteção solar menos do que 30. Quando for se expor, optar por fatores de proteção de 50, 60 ou 70, chapéu, óculos escuros e aquelas roupas com tecidos de fotoproteção. Existem alguns casos de proteção solar também por via oral. Sim, e a proteção via oral, né, ela veio para auxiliar, mas ela não substitui o protetor tradicional, que é o tópico aplicado na pele. Né? E um outro dado importante da gente lembrar também é em relação ao horário de exposição solar. Né? Então, sempre procurar se expor até as 10 da manhã ou após as 16 horas. Por causa da radiação, que nesse intervalo de tempo é mais prejudicial à pele em relação ao câncer de pele. E lembrando outra questão, que as queimaduras, às vezes uma queimadura intensa que você teve na infância ou na adolescência, pode ser ter a possibilidade de desenvolver lá na frente o melanoma, que tem uma relação com o sol, mas não tão específica, porque o melanoma, sim, tem características genéticas, existem tendências de famílias que têm histórico de melanoma e que são lesões diferentes que nós vamos mostrar agora o diferencial dessas lesões que não eram melanoma das que são melanoma. Bom, boa noite. A gente vai começar fazendo algumas perguntinhas também que o pessoal já mandou durante a semana pra gente, sabendo que o tema ia ser sobre câncer de pele. A Camila de São Paulo gostaria de saber, então, como ela deve se prevenir com o câncer de pele. Nós acabamos de falar, a fotoproteção é a grande questão da não exposição excessiva para não desencadear o câncer de pele em pessoas com predisposição familiar, as pessoas muito claras que queimam facilmente, que ficam vermelhas, que descascam totalmente. Então, essa é a forma preventiva, a prevenção solar diária, o uso dos protetores solares e, em alguns casos, também tomar a proteção solar por via oral. Nós temos uma pergunta do senhor Coelho. Boa noite, senhor Coelho. Ele é o nosso paciente muito querido. Que bom que está participando aqui. Qual protetor solar para passar no couro cabeludo, doutora? Então, no couro cabeludo, quando é uma área de calvície, é fácil, pode passar o protetor solar em creme mesmo, né? Agora, quando tem cabelo, aquele cabelo mais ralo, mais rarefeito, que é o início de uma calvície, por exemplo, é mais fácil aplicar o protetor em aerosol, porque é uma área de cabelos, pelos, né? Então, o creme é difícil espalhar. Então, nós sugerimos nessa região os usar sprays. o spray. Os homens gostam muito, porque no corpo todo é muito mais fácil, pessoas realmente têm bastante pelo e é difícil passar cremes. Eu acho que essas apresentações em aerosóis são bastante importantes. Tem aqui uma pergunta da como chama ela? Carilana. Dizem que o protetor não é eficaz, verdade? Não, Carilana. Obviamente não é verdade. O protetor solar é um clássico, ele com certeza é a grande prevenção do câncer de pele. Repetindo, nós já falamos, no dia a dia, o seu hidratante no dia a dia deve ter um fator de proteção nunca menos do que 30. 30, existem estudos que é o suficiente para o dia a dia. E lembrar que a fotoproteção, ela está nos protegendo não só do UVB, UVA, UVC que estão no nosso exterior. A nossa luz visível, a luz do computador e o infravermelho, eles também são radiações
que aceleram o processo de envelhecimento e também induzem o aparecimento do câncer. Muitas pessoas esquecem, acham que no dia a dia em casa não precisa passar proteção solar. Exatamente. É uma guerra. Ou então acham assim, mas eu não pego sol, né? Mas esquecem que quando estão dentro do carro, próximos à janela, todos esses momentos as pessoas pegam sol, né? Com certeza. Na rua, mas é pertinho. Não importa, precisa do protetor solar. Eu costumo falar que é um hábito como escovar os dentes. Então você escovou os dentes, já passa, faz a barba ou não faz a barba, passa o hidratante com proteção solar. Esse hábito precisa ser criado o ano inteiro. Quem tem melasma, que é aquela patologia bastante desagradável, são aquelas manchas que acontecem em muitas mulheres, é obrigatório imediatamente. Então, lavou o rosto, escovou os dentes, já aplica o filtro solar. E lembrar também que os dias nublados enganam bastante. Eu ainda recebo pacientes aqui que voltam na segunda-feira, muitas vezes, eu estava na praia, outro dia estava nublado, eu achei que não precisava. Não é verdade, tem que usar constantemente. Por falar em praia, a Flávia do Rio de Janeiro, uma cidade que tem bastante sol, a gente sabe, está perguntando se o câncer de pele é realmente exclusivamente causado pelo sol. Depende do tipo de câncer de pele. Então, os carcinomas, eles são causados pelo sol, né? A gente sabe, como o doutor já falou, que é a exposição prolongada ao sol. Então, é o fotodano cumulativo, que a gente chama. Já o melanoma, ele tem outros fatores além do sol. Então, o principal fator do sol no melanoma são as queimaduras, principalmente na infância ou na adolescência. O que é queimadura solar? É aquele sol que deixa a gente vermelho e faz descascar depois, né? Tem gente que acha que queimadura é coisa de ir pro hospital. Não, queimadura é só o fato de descascar de sol. E arder, a pele fica vermelha e arde. Ou seja, é muito comum, né? Tá ouvindo, Flávia? Flávia, presta atenção. E aí no melanoma tem outros fatores além do sol. Por exemplo, o fator genético é importante no melanoma. Às vezes é muito raro, mas acontece na infância, quando não teve grande quantidade de sol ainda, mas que tem um fator genético e aí predispõe a isso. Então vamos falar um pouquinho do melanoma. Antes de falar do melanoma, a Clauriana Veras, ela pergunta, eu tenho sardas no corpo todo, percebi que quando fico muito exposta ao sol elas aumentam. Alguma recomendação? Bloqueador solar. Você deve usar, com certeza, a cada ida ao sol, as sardas vão aparecer mais. Algumas pessoas acham que isso é um charme, tira proveito disso, na estética das sardas, mas é proteção solar. E, obviamente, ano após ano de exposição solar, elas vão aumentar. Então, vamos falar um pouco do melanoma, que, então, difere totalmente das lesões que nós falamos até agora, da ceratose actínica, do base do espino celular. O melanoma, nós vamos mostrar, normalmente são lesões a partir de nervos, nós chamamos de pintas vulgarmente, que são lesões escuras. E nós temos um ABCDE muito importante para que nós, ao examinarmos ou fazer o autoexame, nós vamos dar uma dica de como fazer esse exame em casa, vocês percebam isso. Doutora, me fala um pouco da assimetria das lesões. Então, a assimetria é quando uma parte da lesão difere da outra parte. O que significa isso? Se nós passarmos um traço no meio da lesão, seja esse traço verticalmente, significa que a parte da esquerda não é simétrica, não é idêntica à parte da direita. Se nós mudarmos esse traço para o horizontal, a mesma coisa, a parte de cima não é idêntica à parte de baixo. Então, isso significa assimetria da lesão. Agora, as bordas irregulares. Então, lembre que é um ABCDE. Nós falamos da assimetria. Aqui os bordos são totalmente irregulares. Vocês percebem. Normalmente, as lesões benignas, elas são bem circunscritas. São redondinhas, de uma forma muito uniforme. Aqui é um indício de que essa lesão, obviamente, é uma lesão maligna, tipo melanoma. A terceira letra é o C, que são... Doutora, me explica um pouco as cores que acontecem nas lesões. Então, quando tem mais de duas cores em uma lesão melanocítica, que a gente chama que é uma pinta ou que parece uma pinta, já é um indício de malignidade também. Por exemplo, nessa lesão, nós conseguimos observar a coloração branca, preta, marrom e vermelho.
Então, são 4 cores em uma mesma lesão. É bastante suspeita. É muito suspeita de melanoma. Já é um fator para procurar o médico. Com certeza. Então, vocês estão vendo, a próxima letra é o diâmetro, que normalmente, então, lesões maiores de 6 milímetros, elas são lesões suspeitas. Então, quando nós autoexaminamos em casa, vendo o nosso corpo, sempre observar isso, mensurar um pouco e, obviamente, mostrar ao dermatologista. A próxima letrinha seria a evolução, doutora? A evolução significa mudança, mudança da pinta, mudança daquela mancha, né? Essa mudança pode ser em relação à cor, então ela era marrom e de repente ficou preta. Pode ser em relação ao tamanho, então ela era pequena e aumentou de tamanho. Ou mesmo em relação à coceira, então ela não coçava e de repente passou a coçar. Ou apresentou sangramento. Esse sangramento significa um sangramento espontâneo, então não foi nada que bateu, que traumatizou ali no local. Ela simplesmente começou a sangrar. E esse sangramento se persiste, a gente costuma dizer que quando persiste por mais de 2 semanas, já é um sinal de alerta para procurar um médico. E lesões em áreas de atrito. Então, por exemplo, na cintura, onde você usa um cinto, na mulher debaixo do elástico do sutiã, são áreas de atrito que podem modificar essas lesões. É muito importante, então, nós falamos das lesões, procurar o dermatologista precocemente, mas em casa fazer um autoexame. O que é isso? A mulher previne o câncer de mama palpando os seios para tentar descobrir eventualmente algum nódulo. Na pele, nós precisamos fazer um autoexame diante do espelho. Então, um espelho de mão mesmo, você vai se examinando, vendo as possibilidades, não esquecendo das axilas, das virilhas, da palma das mãos e da planta dos pés. Pedir ajuda, né, para alguém. Existe uma pesquisa interessante que fala que as mulheres, 9 entre 10 mulheres, são as primeiras que percebem, né, a existência de lesões, e até do seu companheiro ou não, ou dos seus filhos. Então, sempre o olhar feminino tem ajudado na prevenção do câncer. O olhar feminino, eu acho que ele é mais detalhista nesse Exatamente. aspecto, né? E tem também o fator, por exemplo, das costas, né? Que nós não conseguimos observar adequadamente as pintas nas costas. E aí o parceiro, a parceira, de repente ajuda, ou em alguns casos, quando não tem uma pessoa para auxiliar nisso, entra também o papel do dermatologista. Claro. Gente, nós estamos falando de um problema bastante sério, que é o câncer de pele, que corresponde a 30% de todos os cânceres que existem. Então, mas ele tem tratamento, ele tem cura. O quanto mais precoce procurar ajuda, nós temos a absoluta certeza de que os problemas podem resolver. Naide Rossetti, obrigado. Ela está agradecendo que nós estamos respondendo as perguntas. Que bom que você está participando, Naide. Venha sempre aqui conosco. Renata Berti, um beijo para você também. A doutora Karine, que bom você está participando aqui conosco. Uma colega nossa, a doutora Fernanda, top. A Núscia Fonseca, se existe correlação hereditária no surgimento do melanoma? Sim, existe. Então, o melanoma, ele tem uma predisposição genética. Não significa que se uma pessoa da família teve melanoma, todos terão. Não. É um dos fatores de predisposição, a hereditariedade, né? Então, a predisposição genética. E também não significa que porque teve, todos os descendentes terão, ou por exemplo, o irmão terá também, de maneira alguma. É um sinal de alerta. Então, quando uma pessoa da família tem, os demais participantes da família devem ficar alertas, devem ser examinados também com essa informação de que um familiar teve, porque tem uma chance maior, tá? Mas não quer dizer que porque um obrigatoriamente vai ter. Vamos mostrar aqui, a doutora Fernanda é a nossa responsável pela oncologia cutânea da nossa clínica. Existe esse mapeamento digital, nós vamos mostrar como é que isso funciona, de que forma é feito esse exame. Além da dermatoscopia individual, é feito, então, eu sempre costumo dizer, nós fazemos as mulheres mamografia uma vez por ano, a colonoscopia, endoscopia regularmente, e aqui, doutora, explica para a gente exatamente como é o mapeamento digital. Então, esse exame, né, é feito um mapeamento corporal com fotos de todos os segmentos da pele do paciente, e aí, com isso, é mapeado todos os sinais, as pintas que precisam de acompanhamento. Posteriormente, é feita uma foto dermatoscópica, que é com este aparelho, como mostrado na tela, de cada um dos sinais do paciente, né? E isso fica tudo armazenado.
Numa primeira análise já é visto se tem alguma lesão suspeita ou não. Se tiver algo suspeito, é indicado a biópsia dessa pinta, dessa mancha, dessa lesão suspeita. E aí é recomendado um acompanhamento com o exame também. Então, geralmente o segundo exame se faz em 6 meses. A partir do segundo exame é feito o comparativo da foto anterior com a foto atual de cada pinta do paciente. Por quê? Exatamente pelo E mais detalhado. O E da regra do ABCD que é a evolução, mas aqui é mais detalhado porque é a análise da dermatoscopia. Então, é algo bem específico do médico. E nós avaliamos alterações. Existem alterações esperadas, benignas, que é uma evolução, é uma mudança esperada com a idade de cada pinta, e existem alterações malignas, que passam a ser suspeitas quando ocorrem. E aí, como fica tudo gravado, então a imagem fica registrada, esse comparativo é muito detalhado. Nós conseguimos diagnosticar de uma maneira muito precoce uma alteração mínima, muitas vezes até mesmo antes de se tornar um melanoma. Uma lesão iria se tornar um melanoma, nós conseguimos retirar isso antes. Então é essencial. Fundamental na rotina, principalmente desses histórios, pessoas que já tiveram. É um exame tranquilo, rápido, não dói, não precisa tirar sangue. Não tem é uma fotografia, na verdade, não tem contraindicação. Né? E é preventivo. Mulheres na gestação, sem nenhum problema. Até nós temos uma pergunta aqui sobre a dermatoscopia. A Sofia, do Rio de Janeiro, perguntou: quem teve histórico de câncer na família deve fazer o exame de dermatoscopia digital com mais frequência? Uma vez por ano, quando é caso de não melanoma, é o suficiente. Caso de base espinocelular. Em caso de melanoma, a sua recomendação a cada... O primeiro, né? Depois do primeiro, o segundo exame, Sofia, se faz após 6 meses. Depois disso, se teve algum caso de câncer, repete-se a cada 6 meses. Se não teve câncer após o segundo exame, aí a gente passa a fazer anualmente. Tá, perfeito. Oi, Adriana Miranda, ela é uma super querida amiga, paciente. Doutor Otávio, o que o senhor acha de usar luva com fator de proteção solar para evitar manchas de sol nas mãos? Excelente. Existem tecidos que funcionam como bloqueador solar. Então, esses tecidos e luvas, pessoas que praticam esportes, jogadores, esportistas, devem utilizar esses protetores solares em forma de tecidos. E tem roupas super bonitas, super transadas, cores interessantes. Não é mais aquele no início que eram roupas ou só pretas ou beges. Hoje então deve usar. Tem modernas. Moda, crianças, inclusive, né? Seus filhos clarinhos. Meus filhos usam desde muito cedo. E a luva também é muito interessante para dirigir, né? Porque na direção as mãos ficam muito expostas. Claro. E aí isso já previne no futuro aquelas melanoses que são as manchinhas nas mãos. Manchinhas, hein, Adriana? Manchinhas nós tiramos com laser, mas elas voltam se você não usar proteção e luvinhas. Estamos de olho. Isabel, gosto de pegar um solzinho, as manchinhas brancas são do sol, manchas senis e pode ser perigosa. Excelente pergunta, Isabel. O seguinte, essas manchas brancas, diferente das manchinhas de sol, que são as melanoses, nós chamamos de leucoderma punctata ou sarda branca. Isso nada mais é do que um sinal de fotodano cumulativo. Como nós já falamos no começo, o excesso de sol até 20 anos de idade determinam que tipo de pele nós vamos ter a partir dos 35, com ceratoses actínicas ou com os danos estéticos, menos colágeno, mais flacidez, mais manchas, mais rugas e essas sardas brancas. Essa leucoderma nós temos finalmente um tratamento eficaz que é o MMP, que nós temos utilizado bastante, que é microinfusão de medicamentos na pele. O que é isso? Imagina uma maquininha com múltiplas microagulhas que vão perfurar a pele. Imagina que é uma máquina de tatuagem que, em vez de você colocar a tinta nessa pele, você está colocando medicamentos diretamente onde é o problema. Nós usamos muito para calvície, para queda de cabelos, e para leucoderma, na minha opinião, é a única terapêutica que nós vemos resultados. 1 ou 2 sessões de intervalo de 60 dias, os resultados têm sido bastante interessantes. Então, a MMP, que seria a alternativa para essas manchinhas brancas, nós chamamos de leucoderma punctata ou sarda branca, que é bem inestético, convenhamos. E apesar de serem agulhas, né, é muito indolor, fácil, é indolor, é muito tolerável, né, porque é superficial e não precisa de anestesia. Os pacientes têm tolerado, é uma alternativa
muito interessante. A gente está gostando bastante. Aliás, essa foi uma das perguntas agora que a Espaço da Pele mandou pra gente. Se leucodenemia punctata tem tratamento. Então, o doutor tem acabou tratamento, acabamos de explicar. A Aline da Bahia mandou uma pergunta. Ela já descascou de sol na infância. Ela pode ter câncer de pele por causa desse sol que ela tomou na infância? Ela pode ter câncer de pele, sim. Então, ela tem um fator a mais para o desenvolvimento do câncer de pele, já que essa queimadura solar, que é isso de descascar de pele, Aline, significa uma predisposição maior ao câncer de pele. Se ela irá realmente ter o câncer de pele, não se sabe, claro. Ninguém sabe, né? Nossa. Mas como ela tem um fator de predisposição, é um alerta para ela prevenir ainda mais indo ao dermatologista. Claro. Tem uma paciente, Sara Mello, de São Luís do Maranhão. Prazer estar com vocês. A gente tem recebido realmente essa interação de todas as partes do Brasil, até da América do Sul. Ela mora em São Luís do Maranhão e está nos elogiando. Amo o trabalho de vocês, não temos o prazer de ter os seus serviços aqui. Venha nos visitar. São Paulo tem muitas outras atrações, além de cuidar da pele, mas será um prazer. Obrigado pelos elogios. Muito obrigado. Por falar em locais longe, né, como São Luís do Maranhão, a gente tem uma pergunta aqui do Márcio, do Tocantins. É longe, hein? Ele tem um machucado que não cicatriza. Pode ser câncer de pele? Aquilo que nós falamos até agora, qualquer lesão de pele que não cicatrizou no máximo em 2 semanas, alguma coisa está errada. Porque se for uma infecção, uma alergia, isso vai se resolver com antibiótico local, com corticoide, mas se a lesão não cicatrizou 2, 3 semanas, precisa do olhar do dermatologista. Então não fica se enganando, nem tentando medicações caseiras, procura um exame dermatológico que você vai ter proximamente aí de você. Juliana, meu pai refere uns pontos nas costas que apresenta coceira frequente. Ao inspecionar no local, vi uma pápula de sangue, isso pode ser uma lesão inicial de câncer de pele? Difícil sem nós examinarmos, né? Essa questão aqui de internet, nós podemos dar informações, dar algumas dicas, mas nós não conseguimos dar diagnóstico, né? Aliás, é proibido diagnóstico. Não estamos aqui para isso, né? Exatamente, nós damos para informação. Nós jamais damos diagnóstico ou damos nome de medicamentos, nome de patologia via redes sociais. Isso é inclusive proibido pelo Conselho Regional. Mas aqui eu acredito que você possa procurar um médico da sua confiança. Se são lesões que causam um pouco de prurito, de coceira, pode ser uma dermatite. Lesões avermelhadas podem ser, às vezes, nervos rubis, aqueles pontinhos, como pontinhos de sangue, que lembram uma pedra rubi, que são lesões benignas. Mas aqui são suposições, nós não conseguimos fechar esse diagnóstico. O Roberto, de São José dos Campos, ouvi falar que existe um tratamento de imunoterapia para melanoma. O que é isso? Doutor, responde o nosso conterrâneo de São José dos Campos, a imunoterapia. Bom, então a imunoterapia é um tratamento mais recente para o melanoma, é algo bem específico. Muitas vezes a gente tem que fazer uma pesquisa genética de uma mutação determinada no paciente. Se ele for positivo, aí ele pode ter indicação da imunoterapia ou não. E, Roberto, geralmente essas medicações, elas são usadas para um caso de melanoma mais avançado, né? O melanoma, como os cânceres graves, eles têm estadios diferentes e esses imunoterápicos, eles são usados nesses casos mais avançados, muitas vezes onde até o melanoma já se espalhou para outro órgão, então já causou metástase. Mas é uma opção bem promissora de tratamento. Com certeza. As pesquisas continuam, a gente vê resultados realmente, estudos mais recentes, com resultados interessantes, mas ainda nada fechado totalmente. Existe aqui uma pergunta, ela pergunta se com a idade existe uma possibilidade de aumento da incidência do câncer. Eu diria que seria a idade, não cronológica, biológica, mas a sua idade de fotodano. Essa idade de exposições solares cada vez maior. Mas, repito, o grande diferencial é aquele sol que todos nós tomamos errado até 20, 25 anos de idade. Existem alguns estudos mostrando X mil horas que poderíamos ter tomado e a gente fica negativo na conta do banco das horas de sol, porque todo mundo acaba queimando esse crédito e tomou exageradamente o sol a mais. E para isso, principalmente para os cânceres não melanoma, né? Então, para os carcinomas, tanto basocelular quanto espinocelular. Já o melanoma foge um pouquinho dessa regra, porque o melanoma é um câncer comum em paciente jovem, né? Diferente dos carcinomas, que
que são mais frequentes após 50 anos, né? 60 principalmente. Então tem uma pequena diferença aí entre eles. A Vânia de Curitiba. Sou muito clara e tenho várias queratoses actínicas. Me indicaram fazer PDT. O que seria isso? Vânia, prazer estar falando com você. Sua pergunta é muito interessante. PDT nós chamamos de terapia fotodinâmica. Então a Vânia provavelmente deve ter tomado muito sol, tem a pele mais clara, principalmente todas as pessoas que moram mais no sul têm essa pele mais clara. E aí essas lesões, foi a primeira lesão que nós mostramos, as ceratoses ou queratoses actínicas. São aquelas lesões vermelhinhas, com casquinhas, nas áreas de fotoexposição e que não resolvem com nada, nenhuma pomadinha. A terapia fotodinâmica, na verdade, é uma terapia que nós curetamos ou nós aplicamos um laser fracionado para facilitar a penetração de um quimioterápico. Então imagine um creme quimioterápico que é aplicado nessa lesão que já foi preparada, curetada ou fracionada com laser fracionado. Nós incubamos por 3 horas, você pode voltar para casa e passear, e aí você retorna à clínica. Aí nós irradiamos com uma luz específica que vai fazer a interação do quimioterápico tópico com a luz e vai destruir essas células e resolvendo as questões da ceratose. Nós conseguimos resultados de 100% de cura das ceratoses, às vezes precisa de uma segunda lesão. E existe uma outra alternativa, que é a terapia fotodinâmica de uma maneira light, não é isso, doutora? Isso, é. Como é que funciona? Que aí nós fazemos essa primeira parte, né, de curetar a lesão, então preparar essa lesão, essa pele, passar esse quimioterápico, que é em forma de pomada, e o paciente não volta depois para fazer a parte da luz, do laser. Ele se expõe ao sol, então se expõe em à casa, luz solar, na varanda. exatamente, numa área externa, por 2 horas ali. E depois tem os cuidados pós, né, que também será orientada, Vânia, e tem o mesmo efeito. Provavelmente, pela pergunta dela, ela deve ter o que nós chamamos de campo cancerizado, né, que é uma região extensa, com muitas lesões, onde não é possível tratar uma a uma. Então nós precisamos tratar a pele como um todo, por exemplo, tratar a face toda. E a vantagem nesses casos da PDT, por exemplo, é que nós conseguimos tratar as ceratoses actínicas até aquelas iniciais que ainda não são visíveis, nem palpáveis nem visíveis. Porque nós sabemos que a lesão na pele começa e só depois de um tempo ela passa a ser visível. E essa é a vantagem do PDT no campo cancerizado. Porque aparece, as lesões acabam brotando. A gente vê também muito quando usamos os imunomoduladores no dia a dia. Isso mesmo. Estão me dando uma péssima notícia aqui, que nosso tempo está acabando. Na verdade, eu quero agradecer a doutora Fernanda por estar conosco. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que foi útil a todos. E no último live que nós tivemos, nós falamos sobre a medicina a temática da beleza. Ficaram algumas dúvidas que eu queria esclarecer. Foram muitas perguntas no meu direct e que eu queria esclarecer um pouquinho. A matemática da beleza, na verdade, ela é baseada naquela questão da proporção áurea. Na natureza, o nosso olhar, o nosso cérebro está preparado para ver coisas belas e essas proporções acabam se repetindo tanto na natureza, como nós já mostramos, o número mágico de 1,618, nas peças de design, no ângulo das ondas. E nós falamos muito na questão da beautification. Todo mundo queria saber o que significava beautification. Essa palavra foi originária do Dr. Arthur Swift, que é um canadense cirurgião plástico. Muito inteligentemente, ele chama beautification com esse PHI, que seria a proporção áurea, e ele descreve como seria a proportion and harmony through ejection. O que significa isso? Nós conseguimos proporção e harmonia através das injeções. Então, quando nós falamos em ciência ou matemática da beleza, nós estamos falando em harmonização facial com os preenchedores, com os bioestimuladores e com a toxina, de uma maneira bastante integrada, que é o que eu sempre digo, que é a beleza com critério. Hoje em dia, nós temos cada vez mais utilizado esses injetáveis, conseguindo rejuvenescimento, com rostos mais fresh, com menos agressividade, com menos congelamento do rosto. E essa proporção, uma outra pergunta que me fizeram, é sobre os lábios. Como entra a questão da proporção áurea quando nós tratamos os lábios? Então, vocês veem aqui exatamente, né, o sinal do Phi em relação aos lábios. A grande questão dos lábios, para eles ficarem estéticos, nós trabalhamos 1 para 1,618 de baixo, ou mais aproximadamente
tamanho de 1 para 2. Então, o lábio superior, ele nunca deve ser maior do que o lábio inferior. Esse é o padrão ouro que nós queremos atingir quando fazemos o tratamento de remodelação ou preenchimento labial. Então, eu acho que essa pergunta que ficou, várias pessoas me perguntaram qual é a proporção áurea, qual é a proporção que eu devo fazer os tratamentos de lábios, ficou mais ou menos esclarecido. Nós temos visto muitas aberrações, né, doutora, quando nós vemos excessos de preenchedores, excessos de bocas, e muitas vezes as pessoas não têm boca. Então, se um lábio é muito fininho, nós não conseguimos transportar para essa proporção áurea. Mas se você tem um pouco de lábio, nós conseguimos realçar. Nós tiramos beleza de onde você já tem beleza. Essa é a nossa ideia. Eu gostaria de agradecer de novo, doutora Fernanda, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a todos vocês. O nosso próximo live vai ser dia 13, semana que vem, porque normalmente nós fazemos a cada 15 dias, só que semana que vem tem uma surpresa. O doutor Rodrigo, que trabalha conosco, é cirurgião vascular, ele vai falar sobre uma tecnologia nova, que é a aplicação da famosa escleroterapia associada ao laser, que é um método chamado CLACS, tratamento desses vasinhos, tanto membros inferiores quanto o rosto. Nós vamos falar um pouquinho de rosácea também. Então, dia 13, proximamente, um novo live, e daqui a 15 dias vamos falar sobre tratamentos de pele e inverno. Naide, muito obrigado de novo pelos elogios. Daniela Bevilacqua também, muito obrigado pelos elogios. E Cadu também. Bom, a gente vai responder na medida do possível aqui no direct. Aquelas pessoas que não tiveram, tenham um pouquinho de paciência, a gente vai tentar responder todas as perguntas. Agradeço mais uma vez. Nós temos visto que esse caminho, através das redes sociais, do Instagram, é um caminho que não tem volta. Eu acho que é muito positivo. Eu fico muito feliz em estar chegando até pessoas que não têm condições, muitas vezes, de chegar até nós. Eu agradeço imensamente. E a nossa hashtag, que é Beleza com Critério. E um último detalhe, nós temos também um canal de YouTube, é só colocar Otávio Macedo ou Clínica Otávio Macedo. Todas as pessoas que não assistiram o Instagram, hoje o live, ele fica 24 horas no próprio Instagram, mas nós temos uma gravação específica para o YouTube. Então, todos os lives, tem vídeos antigos no início da minha carreira, tem entrevistas com todo mundo, com a Eva Camargo, com o Jô Soares, com a Gabi, tá tudo lá. Quem quiser, dá uma olhadinha. E todos os lives atuais vão ficar lá também. Muito obrigado, uma boa noite. Até a semana que vem. Obrigada.